Olá, queridos amigos do Centro Espírita Harmonia e Fé. Muito bom poder revê-los, ainda que por enquanto seja necessário que esse encontro se dê por meio desses mecanismos virtuais. Mas vamos ter coragem e fé que em breve poderemos nos reencontrar novamente. Antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecendo primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade abençoada que nos é concedida de darmos continuidade à nossa jornada de crescimento espiritual. Agradecemos o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, agradecemos aos benfeitores espirituais pelo seu amparo, pela sua assistência constante em nossas vidas. Agradecemos também Maria, nossa Mãe, pelo seu imenso amor por todos nós, por toda a humanidade. Que assim seja. Irmãos, a reflexão de hoje, nós trazemos uma mensagem do livro Jesus no Lar. É uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Esta obra, o benfeitor espiritual nos traz momentos de intimidade do Mestre Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os familiares dos seus apóstolos. Situações em que ele aproveitava a oportunidade para prestar importantes esclarecimentos, para também trazer uma mensagem de bom ânimo. Ele aproveitava a oportunidade para revigorar as forças dos seus discípulos, no sentido de praticar o bem, de levar a boa nova a todas as outras pessoas. E nessa mensagem que nós separamos para refletirmos hoje, cujo título é O Auxílio Mútuo, nos diz o benfeitor espiritual que, diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Então, iam os discípulos fazendo seus comentários. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. E era assim que Jesus trazia sua mensagem, né? Com muita simplicidade, mas com um conteúdo moral e espiritual muito forte. Então, Jesus lhes contou essa história. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso," disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas.
O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próprio é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina, irmãos. Então, irmãos, uma mensagem que Jesus nos trouxe da forma que ele sempre nos falava, não é mesmo? De forma simples, se valendo de situações do cotidiano, situações que eram acessíveis à visualização mental daqueles que o ouviam. Então ele nos traz essa importante mensagem, com a qual, ou por meio da qual, ele quer nos ensinar que devemos sempre combater o egoísmo que ainda existe e que ainda é muito forte em nós. Nos ensina também que devemos sempre aproveitar todas as oportunidades que a vida nos coloca de sermos úteis à obra divina. Aproveitar todas as oportunidades que nos aparecem de praticarmos a caridade. Isso é muito forte nos ensinamentos do Mestre Jesus e na sua mensagem. Na história que Jesus contou aos seus apóstolos e a todos aqueles que estavam
junto dele, muito interessados na sua mensagem, foi no sentido de que o viajante que se dispôs a ajudar, que se dispôs a praticar a caridade, conseguiu sobreviver. Ao passo que aquele que foi egoísta, que colocou a sua salvação em primeiro lugar, infelizmente teve um destino trágico. Acabou morrendo, e morrendo sozinho. Assim também, irmãos, acontece conosco, em todas as situações da nossa existência, em todos os campos da nossa vida. Só conseguimos suportar as dificuldades que a vida nos apresenta mediante o auxílio, mediante a assistência, mediante o apoio de outros irmãos, sejam eles nossos familiares ou nossos amigos, sejam eles até mesmo benfeitores espirituais, que estão sempre a caminho conosco, prontos sempre a nos ajudar, a nos dar o seu amparo. Né? Mas nós sabemos também, irmãos, para que possamos contar com essa assistência, com esse apoio, nós temos que ter o merecimento. Sem o merecimento, não tem como nós suportarmos isso, tudo que a vida nos traz, porque nós não poderemos contar com o apoio dos nossos amigos, dos nossos benfeitores. E é uma lição muito importante que temos que aprender. Né? Tanto é que Jesus reforça essa situação na parte final, em que ele conclui que um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Então tem que haver merecimento, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso porque quando nós praticamos o bem, irmãos, nós criamos ao redor de nós, certamente, uma atmosfera favorável, né? Uma atmosfera favorável à atuação de benfeitores espirituais. E isso acontece por força da própria lei de afinidade. Se nós estamos interessados em praticar o bem, de praticar a caridade, certamente espíritos, benfeitores espirituais que também estão na mesma sintonia de ajudar a humanidade a superar as suas dificuldades, se aproximarão de nós, até mesmo para poderem contar com a nossa assistência, com o nosso auxílio, com a nossa cooperação. Então isso faz com que a nossa atmosfera, a nossa vibração melhore. E por certo, se na nossa jornada encontrarmos situações difíceis, certamente poderemos contar com o auxílio, com a assistência desses benfeitores espirituais, como sempre faz um amigo com outro amigo que está numa situação de dificuldade. Então isso vem muito forte nessa mensagem de Jesus. E é assim que se desenvolve, conforme nos ensinou o Mestre nessa mensagem, o auxílio mútuo. É essa situação que ele nos traz, irmãos. Que nós devemos sempre praticar a caridade, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos apresenta. Não podemos ser omissos, não podemos fazer de conta que não estamos vendo. Pelo contrário, vamos aproveitar a chance que nós estamos tendo para manter esse concurso, essa aliança, essa sintonia com o plano espiritual mais elevado, para que com isso possamos também nós superar as nossas dificuldades e contar com o apoio de irmãos que já estão numa condição melhor do que a nossa. Então, irmãos, esta mensagem que nós quisemos trazer para os irmãos,